A paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É sempre uma alegria estar aqui contigo, né? Para nós conversarmos aí a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical, em especial esta revista, né? A chamada de Samuel, tendo aí como título da nossa revista deste quarto trimestre de 2019, que é o último trimestre, né? Encerrando este ano, 2019. O título desta revista é O Governo Divino em Mãos Humanas, a partir, né, do livro de 1 e 2 Samuel, e nós hoje estaremos falando acerca da terceira lição desta revista, que estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 20 deste mês de outubro de 2019, e esta revista aí, inscrita a partir do pastor Osiel Gomes, nos trouxe aí, nos deu, né, este presente. E graças a Deus aí pela nossa editora, CPAD, ligada aí à Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é a nossa editora oficial. A CPAD escolheu aí o pastor Osiel Gomes para estar nos abençoando nesse trimestre. A lição de hoje estará sendo ministrada aí na sua igreja, dia 20, agora próximo domingo. Ela traz como título a chamada profética de Samuel. Então, toda esta revista vai girar em torno da vida de Samuel, os acontecimentos que Samuel participou diretamente, ele como um precursor de uma nova era para o povo de Israel, e para nós, igreja cristã atual, temos aí a referência dele como homem de Deus. Mas antes da gente começar na lição de fato, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho, tá? Se inscreve, vai aparecer o sininho, você clica no sininho, porque existem alguns mecanismos no YouTube. Se você não ativar o sininho, o vídeo não chegará para você, né? E toda semana aqui a gente vai estar colocando as novas lições e ativando o sininho aí, se inscrevendo, ativando o sininho, você vai receber aí todas as lições que estaremos postando aí semanalmente. E aparece um número de telefone aí, tá bom? Na sua tela, é um número pessoal meu, caso você queira entrar em contato comigo, me abençoando, questão de pedido de oração, alguma coisa que você entenda que é interessante falar comigo, eu estou à sua disposição, tá? Mas este número é só para o WhatsApp, ele não recebe ligação, é só para o WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, estou aqui à sua disposição. E a lição de hoje, a lição de número 3, tem como título A Chamada Profética de Samuel. Texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Até aquele momento ali, Samuel não sabia que era Deus quem estava falando com ele, Deus quem estava chamando ele. Dentro do contexto aqui deste texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, foi algo novo para Samuel. E nós estaremos vendo aí a partir deste momento, nesta lição, o quanto foi importante esta experiência no início da jornada aí do ministério de Samuel, ainda praticamente uma criança, né, na questão de maturidade, inclusive de idade também. Eu não sei precisar aqui a idade dele, muita gente fala algumas idades e tal, mas enfim, ele era muito novinho, mas Deus já começou a dar experiências para ele, falando com ele para que ele entendesse que havia um Deus em Israel. Não era bagunçado, Deus estava no comando, mostrou para ele que Deus era verdadeiro e já começou aqui falando com Samuel. E nós temos aqui na verdade prática o seguinte texto, que é o resumo da lição aqui que o nosso irmão dispõe para nós. A verdadeira chamada divina capacita o crente a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Ele coloca a palavra fiel, né? A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. De fato, a chamada divina seria interessante que todos os obreiros, todas as obreiras, todos aqueles que estão por algum motivo à frente de algum tipo de evento, departamento, e a igreja muito principalmente,
muito principalmente é um excesso gigantesco, mas é uma necessidade, muito principalmente. Aqueles que estão como pastores das igrejas precisam, é necessário que eles tenham a chamada de Deus na vida deles para eles exercerem aí o ministério do pastorado. Porque se eles não tiverem, será um problema para eles, para suas famílias e muito mais ainda para suas igrejas que eles estão pastoreando. Aqui o texto na leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, que é justamente esta primeira experiência que Samuel teve com Deus chamando ele achou que era Eli, foi lá em Eli e tal, até o Eli perceber que era Deus quem estava falando com ele, alguns momentos, algumas chamadas de Deus aqui, mas graças a Deus que Eli percebeu, deu a direção a Samuel, Samuel entendeu que era Deus e a partir dali a sua vida mudou certamente aí para melhor. Aqui na introdução, o nosso irmão diz assim: nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Então, o ministério profético, ou os profetas que a Bíblia mostra, relata ali no Antigo Testamento, não era assim: amanhã você vai comprar um carro, semana que vem Deus vai abrir uma porta de emprego, você vai comprar uma mansão. Então, assim, a questão do profeta, do termo, da nomenclatura, ou do título de profeta e da questão, o desenrolar dessa palavra, que é aquilo que vem depois, que é o profético, profetizando, profecia, está sendo muito maltratado, muito mal ensinado e muito mal divulgado nos nossos dias, Porque ser profeta não é ficar adivinhando coisas. Ser profeta não é simplesmente ficar falando sobre o futuro ou tentando adivinhar. Quem faz isso não são profetas, são adivinhadores. São pessoas que ficam no campo da feitiçaria, querendo de alguma forma enfeitiçar os outros com ideias futurísticas e tudo mais. Então, ser profeta não é esse negócio de ficar adivinhando futuro, não. Para o Antigo Testamento, o profeta, antes de qualquer coisa, era um porta-voz da parte de Deus para falar aquilo que Deus queria mostrar ao povo, aquilo que Deus queria dar como direção ao povo, Deus revelava ao profeta e o profeta ia lá e anunciava. Porque ser profeta, falando só coisas maravilhosas, tem uma certa contradição, porque o profeta no Antigo Testamento geralmente era assim, correção. O profeta não vinha dizendo: olha, assim diz o Senhor, ano que vem você vai para Dubai, você vai se hospedar num hotel em Dubai que é banhado de ouro, a diária lá é 100 mil reais, mas Deus vai te dar lá 3 dias em Dubai, você vai, Então, assim, os profetas, de fato, no Antigo Testamento, eram alguém ou eram pessoas que Deus revelava o seu coração, o seu sentimento com relação ao povo e ao que viria futuro, de fato, do povo, mas era uma palavra de correção, de ensino para o povo não pecar contra Deus e, por consequência, o mal não viesse contra a nação de Israel. Então, o profeta lá no Antigo Testamento é muito diferente desses profetas ou dessa forma de ensinar acerca dos profetas, ou de profecia, ou de profético, ou do que quer que seja aí relacionado ao termo profeta, do que está acontecendo aí em nossos dias na igreja evangélica brasileira e mundial. De uma forma, virou uma moda, Todo mundo quer ser profeta. É complicado, mas o peso do juízo virá contra esses, que infelizmente quiserem usar o termo profeta aí para se beneficiar, para se autopromover. Aqui no primeiro tópico,
definindo o profeta em Israel. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 ao 36. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali, no texto, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Aqui no segundo subtópico, definição de profeta, do termo, da palavra, da nomenclatura, profeta. A palavra do hebraico para profeta é nabi. A definição é incerta. Chamado por Deus ou orador. Então, o que é profeta? É alguém chamado por Deus. O que esse profeta faz? Ele fala em nome de Deus. Um orador faz o quê? Ele fala a um público, ele expressa um sentimento, uma direção, um desejo, uma vontade. Então, a definição para o hebraico da palavra profeta é nabi. E nabi para nós significa chamado por Deus e orador. Alguém chamado por Deus para falar em nome de Deus. Falar o que Deus quer que o povo saiba. Então, profeta para o hebraico é isto. Entretanto, a maioria dos estudos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. É a mesma coisa, um orador chamado por Deus para ser um porta-voz. Não é para ficar falando abobrinha, é para falar o que Deus quer que a gente saiba. Deus não fica falando besteira, falando abobrinha e só fala disso, só fala... Não, Deus fala de tudo aquilo que é necessário que a gente saiba. Então, porta-voz da parte de Deus. Nesse aspecto, o profeta seria um mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Então, o profeta, de fato, é aquele que ouve Deus, escuta o que Deus quer que o povo saiba e transmite para o povo da forma que escutou da parte de Deus. Então, se eu ouço a voz de Deus, mas eu tenho medo, eu não transmito, ou eu mudo o texto para não ser agressivo, para não querer magoar, machucar, ou para que eu não me queime, entre aspas, porque se Deus mandar eu falar no púlpito de uma igreja, de fato Deus, não estou falando de eu querer ver uma situação e querer fazer uma gracinha ali e falar, não, eu estou vendo aquilo ali, então eu vou falar que Deus está me mandando, porque eu acho que é errado, eu acho que não é certo, então eu vou falar porque Deus... Não, é ouvir a voz de Deus, ter certeza de que é Deus quem está falando comigo e Deus quer que eu transmita, porque nem sempre o que Deus fala comigo eu preciso transmitir naquele momento. Eu posso esperar o momento certo e falar só com aquela pessoa, só com aquele indivíduo, para que não traga escândalo, para que não machuque as pessoas, ou as tire inclusive da igreja, mate essas pessoas, falando aí que em relação à fé. Então o profeta tem um controle, ele ouve, mas ele pode falar em outro momento, se ele entender que aquele momento ali não é o mais apropriado. Ele pode, particularmente, já aconteceu comigo, Deus me falou algo e não era, eu estava ali com o microfone na mão. Se eu quisesse falar para todo mundo ouvir, eu falaria, mas Deus me fez entender, o Espírito Santo é maravilhoso, ele me fez entender que eu podia guardar a mensagem. Ao final do culto eu chamei aquela pessoa, não foi só uma vez, mas eu chamei aquela pessoa e falei, olha, Deus me fez entender isso e ele disse para eu te passar isso, isso e isso. Falei e em algumas situações, como eu disse, não foi só uma, foram algumas, a pessoa baixava a cabeça, começava a chorar, enfim. Mas se eu quisesse fazer uma gracinha para querer aparecer para a igreja, que eu sou usado nos dons e tal, falaria no microfone, assim diz o Senhor, receba e tal.
Então, não é necessário. Né? Deus não me deu para que eu fizesse um teatro ali. Ele me revelou algo sério e de forma inteligente, eu entendo que através do Espírito Santo eu transmiti aquilo que Deus queria que eu falasse para a pessoa. Já falei para a igreja? Já Deus me deu uma fala para ir, um recado, eu acho que é chato essa palavra, mas Deus me deu um texto, uma fala para que eu dissesse à igreja. Eu já falei à igreja, mas se for para indivíduo, eu falo para o indivíduo. Terceiro subtópico, Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se início à prática de os profetas ungirem reis. Então, a partir daquele momento, Samuel foi um divisor de águas, né? Ele foi um precursor de uma nova era. Então, a partir de Samuel, Samuel ungiu a Saul, que foi Deus, não foi homem que escolheu Saul, tá bom? Não fale dessa forma, porque é uma forma errada de citar esse texto. O povo pediu um rei, o povo pediu uma forma de governo, mas quem escolheu o rei para assumir esta forma de governo que o povo pediu foi Deus. Porque quem escolheu Saul foi Deus, não foi o povo. O povo pediu um rei. Qualquer pessoa podia ser rei, mas quem escolheu a pessoa para ocupar o cargo de rei foi Deus, tá bom? Então, a partir desse momento, os profetas começaram a ungir os reis que assumiriam o trono da nação de Israel a partir daquele momento. Foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. Então, já havia profetas em Israel? É possível que sim, mas não havia uma certa forma de os profetas serem tratados, reconhecidos, percebidos e respeitados dentro da nação. Mas a partir de Samuel, o nosso irmão coloca aqui de uma forma muito inteligente, teve início um movimento profético formal, meio que profissão, né, por assim dizer, só para a gente entender melhor. O profeta, a questão dos profetas virou meio que uma profissão. É como sacerdote, né? Deus mandou estabelecer uma tribo, e esta tribo, sacerdotes, levitas e aqueles que trabalhariam no templo. Então, não deixa de ser uma profissão. Os sacerdotes eram profissionais da fé para a religião de Israel naquele instante, como nós temos os pastores hoje. Não tem como falar outra coisa. Os pastores hoje é um tipo de profissão. Você trabalha em quê? Eu sou pastor. Tá. Por quê? Porque um pastor recebe um salário, o pastor tem uma segurança naqueles ministérios maiores, né, que tem uma organização administrativa, financeira melhor. Esses pastores, pago o INSS para eles, dado direitos trabalhistas a esses pastores. Então, o pastor não deixa de ser uma profissão. Então, a partir de Samuel, o profeta foi visto de uma forma como um profissional para a religião de Israel, como são os nossos líderes hoje para a religião cristã, igreja evangélica, né, que nós participamos. Surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Então surgiu a classe de profetas, entre aspas, a profissão de profeta para aquele momento lá em Samuel. Esses homens, eles trabalhavam nos palácios, eles serviam aos reis como conselheiros pessoais, era um personal, né? Era um coach dedicado ao rei, para aconselhar o rei, para levar ideias ao rei, e também eram escrivães, porque na maioria das pessoas lá naquele momento do Antigo Testamento, aqui nos livros de Samuel, no papel não existia, a escrita era muito difícil, era muito caro você ter um pergaminho com um textozinho escrito, era muito caro, mas os reis tinham esse privilégio de ter escrivães, pergaminhos, né, o papiro e tudo mais à sua disposição. Então a maioria
dos profetas trabalhava para os reis, como conselheiros e escrivães para registrar os atos do rei. Tanto é que tem um livro aí de 1ª e 2ª Crônicas, que é uma obra só, mas foi dividido. 1ª e 2ª Crônicas, o que é que está lá em Crônicas? São as crônicas dos reis de Israel, quer dizer, as histórias. Foi escrito por quem? Por profetas que estavam perto desses reis. Aqui no segundo tópico, o desenvolvimento do ministério de Samuel. Primeiro subtópico, o crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e diante do povo. Então eram dois polos, né? Eram duas extremidades. Os filhos do sacerdote Eli, de um lado, fazendo barbaridades, e o povo vê, inclusive, né? Líderes aí que fazem coisas, o povo vê, o povo sabe, né? Achando que ninguém está vendo, mas o povo sabe. Então, de um lado eram os filhos de Eli fazendo as barbaridades que eles faziam, do outro lado o aprendiz, o servo do sacerdote Eli, Samuel. E o povo via, Samuel era diferente. Ele tinha da parte de Deus graça para estar ali no templo, servindo ao sacerdote Eli e ao povo. Então é mais ou menos aquele texto aplicado à pessoa de Jesus. Crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui no segundo subtópico, a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli, o sacerdote. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Eu já desejei demais ter uma pessoa que me ensinasse. Eu já busquei em pastores, eu já falei para pastores assim: poxa, me ensina a ser obreiro, me ajuda, eu quero aprender, eu quero ser um obreiro que faz aquilo que é bom, que é legal, que é agradável aos olhos de Deus e do povo. Mas eu ainda não tive essa sorte. Eu tenho pastores, né, na minha igreja, na igreja ou nas igrejas que eu já congreguei. É o mesmo ministério, mas eu acho que eu já congreguei em 3 igrejas, mas do mesmo ministério, que é a Assembleia de Deus de Brasília. Aqui no Distrito Federal nós temos como pastor presidente o pastor Sival Pereira Xavier. Então eu nunca saí deste ministério. Por motivos de questão de moradia, de endereço, mudança de endereço, eu já congreguei em 3 igrejas diferentes, mas no mesmo ministério. Eu tive pastores, mas eu enxerguei em alguns homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que podiam me doutrinar, me discipular como obreiro, me ensinar, mas eu ainda não fui feliz, né? Eu acredito, eu olho, eu aprendo com esses homens e mulheres, mas eu nunca tive essa felicidade de ter alguém muito pertinho assim, que me ocorreu uma dúvida, eu podia ir lá e pegar. Eu até fiz, né? Mas não fui feliz nisso, eles eram muito ocupados e tal. Mas a gente continua aí, lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia nos esclarece. A resposta está na Bíblia, e eu já tive a oportunidade de lê-la algumas dezenas de vezes aí, e graças a Deus que Deus tem me ajudado. Então, Samuel cresceu aos pés do sacerdote, Samuel cresceu aos pés do sacerdote Eli, como Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Tem uma diferença de contexto, de momento histórico, mas basicamente foi isso, foram discipulados. Samuel foi discipulado por Eli e Paulo foi discipulado por Gamaliel. E Timóteo teve a felicidade de ser discipulado por Paulo, né? Timóteo, meu filho na fé, Paulo falando aí acerca dele, e Timóteo teve essa alegria de ter um pastorzão desse aí para discipulá-lo. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Então eu considero a pessoa que não se deixa discipular, a pessoa que não se permite ensinar, ser ensinada,
essa pessoa não serve para ser obreiro. Na igreja de Jesus, não, né? Porque Jesus, ele levantou 12 pastores, né, os apóstolos, e ele foi lá e disse: olha, você quer me seguir? Então vem cá. E ensinava. Aquele que não aceitou o ensinamento foi lá e se matou, né? Que foi Judas. Os demais prosperaram. Então, a pessoa que não aceita ser ensinado, ser discipulado, para mim, Fábio, ele não serve para estar à frente de igreja ou participar de nenhuma liderança dentro da estrutura da igreja cristã. Ou um pastor que já é pastor de igreja, pastor presidente, seja quem for. Se esse homem, essa mulher não ouve conselhos, ele não serve para estar onde ele está. Ele tem que sair e deixar alguém que tenha um pouco de humildade e entenda que ele não sabe tudo, ele não é Deus. Ele é homem, ela é mulher e, sendo dessa forma, precisa de conselho. Em algum momento, ele precisa ser ajudado com conselhos da parte de Deus, através dos homens e mulheres, né, que estão ali próximos a ele. Terceiro subtópico, a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a voz de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele, com todo respeito e temor. Então, quando Samuel, de noite, ali não tinha luz elétrica, eram aquelas velinhas, né, eram os candeeiros ali, um foguinho ali para acender todo o cômodo, o templo, uma luzinha, como se fosse uma vela, né? Que você for lá, apaga aí a luz da sua casa e acenda uma vela só. Então era mais ou menos esse ambiente. Então Samuel já estava quase cochilando, Eli já estava mais ou menos dormindo também lá no quarto dele, e Samuel no quarto dele, e Deus fala com Samuel. E na hora Samuel falou: o sacerdote está me chamando. Correu lá: sim, mestre, eu estou aqui, o senhor precisa de mim? Não te chamei não, volta lá. Deus chama de novo. Sim, Eli, eu estou aqui de novo, o senhor me chama? Não. E na terceira, quarta vez aí, Eli percebeu que era Deus. Aí quando Samuel ouviu de novo aquela voz, falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Samuel se permitiu, a partir do momento que ouviu a voz de Deus, com temor, fazer aquilo que Deus mandava ou mandou que ele o fizesse. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Eli, mais velho, maduro, intelectualmente já amadurecido, espiritualmente já sabia, já tinha tido experiências com Deus também, entendeu que era Deus querendo falar com Samuel e o orientou da forma correta, e Samuel prontamente ouviu e cumpriu aquilo que Eli o havia ensinado, e Deus, a partir daí começou a dar novas e outras mais experiências para Samuel. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. A criação de filhos está em tudo, né? Porque se eu não criar o meu filho, se eu não participar do desenvolvimento do meu filho, da minha filha, no futuro eu não posso reclamar. É claro que ele não vai, ela, os filhos, não farão tudo o que eu quero que eles façam, mas o meu ensinamento sempre estará aqui, falando para ele ou para ela: olha, o papai falou isso, mamãe disse isso, não, isso aí eu não vou fazer porque meu pai disse que não é legal, não, isso aí eu não vou fazer porque a minha mãe me ensinou que isso aí não é a vontade de Deus para mim. Então, a presença dos pais junto aos filhos, enquanto eles estão crescendo, desenvolvendo, aprendendo, descobrindo. Por isso que é interessante, é claro que nem todo filho, nem toda filha tem os seus pais ali com eles, há muitas situações diferentes, inclusive filhos que perderam os pais, que foram abandonados, né, pelos pais,
são adotados. Enfim, existem situações inúmeras, mas aqueles pais que têm os seus filhos, sejam biológicos, ou seja, filhos do coração, né, como é dito aí, aqueles adotados, acompanhem, cansado. Muitas vezes, a maioria das vezes eu chego cansado, mas eu sempre chego sorrindo, né? Por mais que eu esteja destruído, angustiado, mas eu cheguei em casa, eu já olho para minha filha sorrindo, abraço, meu amorzinho, vem cá, e aí, como é que tá a gatinha? Como é que foi na escola? E aí, como é que foi os amiguinhos? O Arthur também, que ainda está com 1 aninho e meio, chego lá nele, lá, abro um sorriso, e aí, guerreiro? E aí, meu camarada? E aí, bonitão? Enfim, porque eles são crianças, se eles me verem só carrancudo, de cara fechada, berrando, eles vão crescer. Pô, meu pai é bravo, não vou falar nada, não quero compartilhar nada com meu pai, porque ele vai me bater, ele vai me pôr de castigo, minha mãe é muito ignorante. Então, assim, se eu não souber tratar meus filhos, eles não vão participar nada que eles sentem, que eles enxergam, que eles veem no mundo, que eles aprendem na rua, que não é certo. Eles nunca vão dizer para mim: papai, eu vi um fulano fazendo isso, é legal? Eles não vão ter essa confiança em mim e também na mãe. Então a gente tem que tratar os nossos filhos com inteligência. Ainda que eu cansado, estressado, está faltando tudo, eu estou preocupado, estou desempregado, e como é que eu vou pagar as contas? Mas os meus filhos não têm culpa, eles precisam de um pai, de uma mãe maduros, com inteligência, que os ensine que a vida, seja no contexto que for, na dúvida que for, ensiná-los com inteligência, né? Nós que já temos um pouco de conhecimento da Bíblia, podemos ajudá-los, auxiliá-los, para que eles cresçam enxergando as coisas de Deus maravilhosamente, né? E vejam que a vida pode ser boa, se nós fizermos aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Aqui no terceiro tópico, tem como título aí o Ministério Profético na Atualidade, trazendo essa visão do Antigo Testamento e aplicando para nós hoje, que temos que ter muito cuidado, tem que ser de uma forma inteligente e perceber, porque a Bíblia não é um texto, a Bíblia é uma junção, é uma união de vários livros, vários momentos, vários contextos históricos, religiosos, e nós precisamos, a partir dessa junção de histórias, de revelações, percebermos e discernirmos algumas coisas. Então eu não posso aplicar a questão do profeta, da profecia ou do profético usando um texto só. Eu preciso colocar na balança da Bíblia e enxergar a partir da visão bíblica o que é o profeta, o profético ou a profecia, para que a gente não caia nesses erros aí grosseiros que a gente tem visto aí dentro da igreja na atualidade. Porque tem coisa assim que é absurda, dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá vontade de ir lá e dar um cascudo, falar: rapaz, que é isso? Como é que você fala uma besteira dessa? Mas, né, as pessoas acham que podem interpretar palavras, textos, momentos da Bíblia a partir só daquele texto, só daquele livro. Não, a Bíblia é um todo. A Bíblia é uma junção de livros, de pensamentos, 40 pessoas escrevendo momentos diferentes, para que a gente tenha uma percepção global, né? Macro, grande, olhar de cima para baixo para ver aquilo que a Bíblia quer de fato nos ensinar e, mais ainda, tentar trazer isso para o nosso dia, para nosso momento, para nossa atualidade, de uma forma que não fuja, que não vire uma heresia. Tem muita coisa aí que já virou heresia, porque as pessoas acham que pode pegar um versículo, muito pior, né? Vou ler aqui hoje João capítulo 3, versículo... Não, a parte D do versículo, pelo amor de Deus, né? Se ler um texto já é complicado, vai ler a parte A, a parte C, a parte D, a parte F do versículo. Por favor, né? Vamos respeitar o texto bíblico para não falar abobrinha depois.
O ministério profético na atualidade, terceiro tópico. Primeiro subtópico, o dom de profecia ou da profecia. O dom de profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. É como eu falei, em alguns momentos eu já recebi de Deus estando eu com o microfone no púlpito. Eu podia falar o que eu quisesse ali, eu recebi uma direção de Deus. Então eu podia, mas a maioria das vezes eu tenho que perceber, a palavra que Deus está me dando ali naquele momento é para a igreja, então eu falo à igreja. A palavra que Deus me deu ali é para uma pessoa em específico, e dependendo daquilo que Deus me der, eu percebo ser uma coisa mais séria. Então eu não vou falar no microfone, espero acabar o culto, mas eu não conheço aquela pessoa, não interessa, eu vou lá, ô irmão, irmã, vem cá. Eu estava ali, Deus me deu uma palavra para eu falar para a irmã, para o irmão. Olha, Deus me disse isso, isso, isso. Pronto. Não precisa armar um circo. É uma coisa simples. É um dom de Deus que se manifesta ali naquele momento. É Deus falando com aquela pessoa, com a igreja. Então eu tenho que perceber isso. Então o dom de profecia está disponível para a igreja. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Então este dom está disponível para nós. Para quê? Para encorajar, exortar, consolar a igreja. Aqui no segundo subtópico, o ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Aí ele cita aqui o caso de Ágabo, que está em Atos capítulo 11, 28 e 21, 10. Então, a palavra que Deus dá, sendo uma revelação, eu ainda vou fazer um estudo falando sobre os dons e vou colocar aqui no canal. Mas assim, tem algumas coisas que a gente fala assim de uma forma, porque todo mundo fala a mesma coisa, aí a gente se acostumou a falar. Mas a profecia não é só isso não, tá? Deus vai revelar, então quem recebe revelação é profeta. Não, para os dons que Paulo relacionou aos coríntios, não é assim, mas eu ainda vou colocar aqui um estudo falando sobre os dons. Ou, se você quiser me chamar, eu vou aí na sua igreja e passo aquilo que Deus tem me feito entender dos dons espirituais, do Espírito Santo. É difícil, porque tem muitas igrejas que querem que os irmãos, as irmãs sejam batizados com o Espírito Santo, falem novas línguas, receba dons, ministérios, mas se a igreja nem sabe quem é o Espírito Santo, a igreja nem tem esse entendimento do que é, para que serve, como funciona, como é o desenrolar dos dons espirituais, dos ministérios que Jesus falou ali, que deu à igreja, Então é interessante que haja ensinamento a esse respeito, ou não é interessante, é extremamente necessário que haja, porque se eu sou ignorante acerca de um assunto, como é que eu vou, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, mas eu nem sei quem é, o que, para quê, qual é a motivação, o que é que me trará de melhoria para a minha vida com Deus, enfim, tem que ser ensinado, e chame uma pessoa, convide alguém, fale com seu pastor, porque o pastor não é obrigado a saber de tudo. Então é interessante que se o pastor não domina aquele assunto, que ele convide alguém. Então pesquise alguém que saiba falar de uma forma inteligente, pautada na Bíblia e tenha a graça de Deus para falar acerca de assuntos como é a questão do Espírito Santo, dos dons e ministérios que o Espírito Santo dá à igreja, para que nós usemos isso aí em benefício da igreja. Então aqui eu cito o exemplo de Ágabo. O ministério de profeta no Novo Testamento é extremamente necessário, importante, interessante e assim, maravilhoso, maravilhoso. Mas em algum momento a gente vai ter a oportunidade de conversar e falar acerca disso. Aqui no terceiro subtópico, onde estão os profetas? Boa pergunta, Onde estão os profetas hoje?
Eu congrego na Assembleia de Deus já tem 20 anos, 20 e poucos anos, né? Considerando que eu estava no seminário, aí em 96, 2006, 2016, então 23 anos que eu fui alcançado aí pela graça em Jesus, então muito feliz por isso. Então 23 anos que eu estou na Assembleia de Deus, muito feliz e espero em Deus que eu nunca precise sair. Ele não vai me pedir para que eu saia, né? Só se houver alguma coisa muito séria, importante, um ministério diferenciado, mas até então eu percebo que não vai acontecer isso. Então eu sou assembleiano desde nascimento, na fé, e espero permanecer até o final. Respeito, amo, admiro muitos ministérios, igrejas, assim, maravilhoso. Aprendo muito com outros ministérios, pastores de outros ministérios, pastoras de outros ministérios, ensinadores, mas eu sou assembleiano. Eu sou da Assembleia de Deus do Brasil e aqui no Distrito Federal, Assembleia de Deus de Brasília, pastoreada aí pelo nosso presidente, pastor Sival Pereira Xavier. Terceiro subtópico, onde estão os profetas? Na Assembleia de Deus, na Batista, nas demais igrejas, presbiteriana, comunidades, enfim, são tantos nomes, né? Tantos lugares maravilhosos de serem vistos, aprendidos, participar, mas no meu caso eu sou assembleiano, tá bom? Onde estão os profetas? A Assembleia fala muito do pentecostalismo, vive isso no dia a dia. Cadê os profetas da Assembleia de Deus? Né? Profetas, tá bom? Profetas, profetizas. Cuidado com esse povo aí, hein? Cuidado com esses contadores de história, essas mães de Iná. Mãe de Iná é uma referência, porque tinha uma senhora aí que adivinhava tudo, aí aparecia na televisão, não sei o que é a mãe de Iná. Então tem muita gente aí seguindo o caminho da mãe de Iná, né? Com todo respeito à pessoa dela, que eu não a conheço, nem sei se ainda vive, mas assim, profeta, onde estão os profetas, as profetisas, chamadas e conduzidas por Deus, aonde estão? Ainda temos homens e mulheres que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. É claro, com certeza, eu tenho vivido isso, assim, semanalmente. Não vou falar todo dia aqui que eu estaria exagerando, mas semanalmente tenho visto isso, tenho percebido, porque Deus me faz perceber coisas, enxergar coisas, entender coisas, discernir coisas com relação ao texto bíblico, e eu tenho visto isso com muita alegria, profetas e profetisas da parte de Deus. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada. Isso aqui é extremamente necessário ser dito. Estes homens e mulheres que são profetas e profetisas hoje, eles não têm autoridade de acrescentar doutrinas ao texto bíblico. Eles não têm autoridade de modificar o texto bíblico. Os profetas e profetisas hoje, da atual, nunca tiveram, nunca foi permitido. A Bíblia não deixa margem para pessoas que querem mudar o texto bíblico. Muito mais hoje. Alguns que são, ou que se intitulam, ou que se dizem profetas ou profetisas, que quiserem alterar, modificar, adulterar o texto bíblico, fuja deles. Sai de perto desse povo. Esse povo está indo para o inferno, e se você compactuar com eles, se você se unir a essas pessoas, você vai para o inferno junto com eles. São pessoas que não têm compromisso com a Bíblia, acham que são deuses, semideuses ou donos da verdade. Sai de perto desse povo, irmão, foge desse povo, foge que é laço, né? Tem uma música aí, não lembro de onde é que fala, mas só diz, foge que é laço. Sai de perto desse povo aí, que se acham no direito, né, ou tendo eles a autoridade de modificar o texto bíblico. Isso é o diabo puro, carnalidade pura. Sai de perto desse povo. Aqui na conclusão,
Nestes últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Tem hora que eu fico rindo, né? Eu estou no púlpito, mas não é em desrespeito àquela pessoa, né? Mas a pessoa chegou, olha, eu vou profetizar aqui, levanta a mão aí, estende a mão aí que eu vou profetizar. Eis assim diz o Senhor, essa semana alguém aqui vai, uma igreja com 500 pessoas, isso é profecia, irmão? Pelo amor de Deus. Uma igreja com 100 pessoas, eu dizer, olha, eu vou profetizar, estende a mão. Eu estou falando para todos estenderem as mãos. Aí eu digo, alguém aqui, Deus está me dizendo que uma pessoa aqui, que 3 pessoas aqui, no meio de 1000 pessoas, 600 pessoas, 100 pessoas, não vai ter uma pessoa naquela semana que vai receber uma bênção de Deus? Faça-me um favor, vai contar história longe de mim, eu começo a rir, eu não tenho o que fazer, eu tenho que rir, porque se torna uma piada. São pessoas que não leem a Bíblia, não sabem o que é ser profeta, o que é ser uma profetisa, e fica contando história no púlpito. Por quê? Porque não tem Bíblia para ensinar para o povo, aí tem que contar história mesmo. Tem que ser, como é que é o nome daquele negócio? Aquele povo que faz show, assim, que conduz momentos, esqueci. Mas que ajuda, que movimenta, esqueci. Mas é aquele animador de auditório. São animadores de auditório ou animadoras de auditório. Não tem Bíblia, não leram a Bíblia, não sabem o que é a Bíblia e fica dizendo, vou profetizar, recebe aí. Vai para longe de mim, coisa. Enfim, irmãos, terminamos esta lição agora de número 3, finalizamos ela aqui. Uma bênção, muita coisa boa aqui para nós aprendermos, mas muita coisa boa aqui sobre a chamada profética de Samuel. E eu peço aí que você, caso não seja inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, ore por mim, eu preciso da sua oração, minha família é carente da sua oração, estarei orando por ti. Deus te abençoe, até a próxima aula em nome de Jesus, um grande abraço aí.